Então, pessoal, hoje a gente vai finalizar a parte de lei das malhas com os casos especiais, né? Lei das malhas. Os casos especiais de lei das malhas são bem rápidos. O primeiro caso especial é quando ocorre quando tem um surgimento de uma, na verdade, os dois casos especiais estão relacionados ao surgimento de fontes de corrente, a aparição de fontes de corrente no circuito. Então, se tiver em alguns circuitos, se tiver aparecer fonte de corrente, ser um mais direto, mais simples, ou que é o caso de você já conhecer uma das invólucras, já conhecer uma das correntes de cara, e pode surgir um outro caso que, de forma análoga às supernós, vai surgir a supermalha. Né? A gente vai analisar esses casos. Primeiro, a gente vai fazer esse exemplo. Vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Vou compartilhar aqui com vocês. Bem, então, quando surgir uma... Esse aqui é um caso geral que a gente fez, né? Um tipo de fonte de corrente, só fonte de tensão. Então, é um caso geral, você vai considerar as três malhas essenciais, essas malhas internas, né? E vai ter três correntes de malha como incógnitas, três vão ser tantos valores. Quando aparece uma fonte de corrente, pode ocorrer duas situações. Nessa primeira aqui, a fonte de corrente pertence apenas à malha 2. Eu tenho duas malhas, mas só que não tem nada a ver com a malha 1. A malha 2 aqui, e dentro dos elementos da malha 2 está a fonte de corrente S. Então, nesse caso, é uma fonte de corrente que você já conhece e passa por ele. E aí a corrente de malha, se essa fonte pertence puramente a essa malha 2, a corrente de malha, nesse caso aqui, foi considerada no sentido anti-horário, né, no mesmo sentido da fonte de corrente, ela vai ter a mesma corrente da fonte de corrente. Então, eu não vou precisar fazer somatório das tensões nessa malha, está só na outra que está resolvido. Aqui tem um exemplo no livro. Um exemplo para a lesão, onde ele tem pertencente só a malha 3. A gente chegou a fazer isso daqui, pessoal? A gente chegou a fazer isso na segunda-feira. Vamos fazer esse exemplo aqui. Deixa eu ver aqui o comentário. Tá, estão conseguindo me escutar bem? Está baixo o volume? Oi, 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 oi. Tá meio baixo, Posso tá tirar aqui o cortando fone? pouco a pouco. Uhum. Deixa eu desligar aqui o fone. Do mesmo jeito. Então, deixa eu tentar continuar aqui. Deixa eu aqui para ouvir vocês também. Então, essa fonte de corrente aqui, essa malha 3, já tem uma tensão conhecida, já tem uma corrente conhecida. Se eu considerar a corrente de malha no sentido horário, ela vai estar no sentido contrário dessa fonte de corrente de 16 amperes. Então, essa corrente de malha, no sentido horário, vai valer o I3, né? Aqui sendo I1, I2 e aqui I3. Essa corrente 3 vai ter menos 16 amperes. Mas, como eu disse, vocês podem escolher sentido horário, anti-horário. Cada um decide o sentido inclusive, sentidos diferentes entre malhas. Eu geralmente considero todo mundo horário e depois
faço a análise desses elementos de fronteira, né? Que vão diferenciar efetivamente são eles. E aí faz só o somatório aqui nas duas malhas, na malha 1 e na malha 2. Quando for citada aqui a malha 3, o I3, você já sabe que é 16 amperes. A gente fez essa questão na última aula, né? Essa questão aqui. Agora eu quero ver o que vai acontecer, vou mostrar para vocês o que vai acontecer quando essa fonte de corrente, quando uma fonte de corrente fica no meio aqui, ó. Ou aqui na fronteira entre duas malhas, ou no local aqui que tem 5 ohms, ou no local que tem 2 ohms, por exemplo. O que vai acontecer quando eu tenho uma fonte de corrente numa fronteira? Aí vai surgir o conceito da supermalha, que é esse exemplo aqui, ó, onde a gente tem uma fonte de corrente de 5 amperes entre duas malhas. Aqui foi chamado de malha A, B e C, com as correntes A e B e C. E se a gente observar, a gente só tem uma fonte de corrente, que é essa de 5 amperes, que está bem entre as malhas A e C. O que acontece quando ocorre isso? De cara, eu já sei a relação entre as... Eu já tenho uma equação já, das três que eu vou precisar. Eu já tenho uma equação que é a relação entre A e C. Se 5 amperes subindo, né, a corrente da fonte, então quem está no mesmo sentido, subindo aqui nessa fronteira entre as malhas A e C, né, e C está subindo, e A está descendo. Então, 5 amperes vai ser igual a IC, que está no mesmo sentido subindo, menos IA. É justamente essa equaçãozinha que a gente obtém aqui, ó, IC menos IA igual a 5. Então, eu já tenho uma equação de cara aqui para o meu sistema. Agora, eu vou fazer o somatório das tensões nas malhas, só que eu não vou fazer na malha separada IA e na malha de C. Eu vou fazer nessa super malha aqui. Fazer nessa malha aqui. Nessa malha aqui. Eu vou desconsiderar individualmente as malhas A e C e vou considerar essa malha toda aqui, que é a malha, a super malha, da qual a fonte de corrente, né, ela está fazendo divisa entre as duas aqui. Então, a gente une essas duas malhas e faz o somatório das tensões aqui que estão sendo submetidas. Os resistores de 3, o resistor de 2, a fonte de 50, o resistor de 4, de 6 e a fonte de 100. Então, vou fazer o somatório dessas tensões aqui, igualar a zero. Então, a gente vai ter uma equação da supermalha, vai ter uma equação da malha B, não tem nada a ver com a história da supermalha aqui, e vai dessa malha aqui, então, uma equação dessa malha. E, por fim, já teve a primeira equação, que foi aquela equação que a fonte de corrente, né, entre as duas, as malhas A e B, A e C, proporcionou. Então, eu vou ter aqui 3 equações com 3 incógnitas. A primeira equação relativa a essa relação entre A e C e a fonte de corrente entre essas malhas. A segunda, a equação da supermalha. A terceira, a equação da malha que não tem relação com a supermalha. Então, 3 equações com 3 incógnitas, certo? E aí a gente vai resolver... Licença, professor. Oi? Se eu puder explicar novamente o que faz disso uma supermalha, eu fiquei um pouco confusa. Certo. Eu vou para o quadro aqui, que eu acho que vai ficar melhor no quadro. Deixa eu mostrar lá no quadro. Bem, então como é que a gente vai fazer aqui? A gente tem... Isso aqui acabou. Supermalha. Deixa eu me posicionar aqui. Tá meio torto.
vou desenhar aqui o circuito. De exemplo. A gente tem aqui uma fonte. Uma resistência. Então, aqui a gente tem... Eita, acho que o microfone vai parar. Não, parou não. Oi. Tá tudo certo. Tá normal, Aqui a professor. gente tem... Toda vez que mexo no cabo USB aqui. Então, aqui a gente tem 50 volts, 100 volts, 5 amperes, 6 ohms, 4 ohms, 2, 3, 10. Então, aqui é nosso circuito. Vou resolver pelo método das malhas. E quando a gente vai resolver pelo método das malhas, eu já observo se tem alguma fonte de corrente, o que vai diferenciar, em algum momento aqui, o somatório das tensões nessa malha, né? Quando a fonte de corrente pertence a uma única malha, é mais fácil, né? Você tem uma incógnita a menos, aquela corrente de malha já é conhecida, mas nesse caso aqui, ela está entre essas duas malhas. Vou nomear aqui as minhas correntes de malha, tenho 3 malhas aqui. Aqui eu vou chamar de IA, aqui de IB e aqui de IC. Pronto. IA, IB e C. E E aqui eu preciso ter 3 incógnitas, não conheço essas 3 correntes, e tenho que ter 3 equações. Como é que vão se comportar essas 3 equações? Você observa logo, a primeira coisa que você olha é para a fonte de corrente. Se a fonte de corrente está entre as malhas A e C, eu já vou ter de cara uma relação, uma equação advinda dessa fonte de corrente. Eu mostrei para vocês que esses elementos de fronteira, né? A gente vai ter, se a corrente está de baixo para cima, essa fonte de corrente, esse valor aqui de corrente, né, esses 5 amperes, vão ser iguais aqui. A contribuição de IC, que está no mesmo sentido dessa corrente, menos a contribuição de IA, que está no sentido contrário. Se as duas tivessem no mesmo sentido, ia ser IA mais IB mais IC. Se fosse o contrário aqui, se a fosse descendo, essa fonte de corrente aqui, essa corrente fosse de cima para baixo, seria IA menos IC. Se fosse as duas aqui, IA no sentido contrário e IC no sentido contrário, seria menos IA menos IC. Certo? Então, aqui foi 5 amperes igual a IC menos IA. IC no mesmo sentido, IA no sentido contrário. Então, organizando aqui, IA está multiplicando por menos 1. IB nem aparece. E IC multiplicando por 1. Igual a 5. Eu tenho minha primeira equação já aqui. Certo? A minha primeira equação de A e B e C já apresentada aqui. Que foi essa daqui relacionando IA e C e a fonte de 5 amperes. Ok até agora? Então, a primeira equação já consegui. A segunda equação da supermalha, vou encontrar a partir de quem? Vou encontrar a partir dessa malha externa, né? Formada pelas malhas internas aqui, A e C. Certo?
Se eu fosse fazer o somatório também, da mesma forma, lá que no supernó, lembra que quando a gente tem um supernó, a gente considera um nozão ali, tudo que entra igual que sai daquele nozão, daquele supernó. Podemos fazer daquela forma, ou também podemos criar uma nova incógnita lá no supernó, que é aquela correntezinha da fonte. Aqui a gente pode criar essa nova incógnita também, que seria a corrente, a tensão dessa fonte aqui. A gente poderia considerar aqui uma tensão e considerar aqui um VF, um V de F, e considerar uma nova incógnita. Só que para não precisar fazer essa nova incógnita, é melhor que eu faça o quê? Eu considero logo uma malha externa aqui. Eu considero logo essa malha, desconsiderando temporariamente esse elemento central, essa fonte aqui. Eu vou desconsiderar essa fonte e vou considerar essa malha externa, esse somatório de tensões nesse caminho externo aqui, certo? Que engloba a malha A e a malha C. Então, vamos ver como é que fica aqui. Então, a lei de Kirchhoff das malhas na supermalha vai ser igual a quem? Aqui a gente tem o quê? 6 elementos, né? A fonte de 100, o resistor de 3, o resistor de 2, a fonte de 50, o resistor de 4, o resistor de 6. São 6 elementos aí. Então, vamos somar, fazer o somatório dessas 6 tensões igualar a zero. Seguindo o padrão, né, eu vou considerar aqui onde, no sentido de análise, né, uma queda de tensão nas resistências, do mais por menos, do mais por menos, do mais por menos. Pronto. Nas fontes já tem a tensão, a polaridade delas mesmo. Começando pela fonte de 100 volts, no sentido horário de análise, está havendo uma elevação, entrando menos, saindo mais, então dá 100 volts mais 100. No resistor de 3 ohms é uma queda. E qual a corrente que passa no resistor de 3 ohms? IA no sentido da queda e IB, que está lá em cima, no sentido contrário. Então fica IA menos IB. 2 ohms, queda também, e por ele passa IC, aqui por baixo, e IB lá em cima, IC no sentido da queda, IB no sentido contrário. Aí 50 volts aqui está indo mais para o menos, com uma queda. 4 ohms só passa IC por ele. Vou vir aqui para baixo aqui. 4 IC. 6 ohms só passa IA, queda também. 6 IA igual a zero. Pronto. Vamos organizar essa equação aí. Licença, professor. Se eu puder explicar de novo como é a passagem das correntes para cada resistor, eu fiquei um pouco confusa. Sim, como é que vai fazer? As correntes de malha IA e C continuam valendo para esses elementos, né, que pertencem à malha deles, certo? Estou fazendo só o somatório das tensões nessa malha, porque realmente a lei de Kirchhoff das malhas determina que o somatório das malhas, o somatório das tensões em uma malha vai ser igual a zero. Seja esse circuito que tem 7 malhas, né? Tem essa malha aqui, essa daqui, essas internas. Tem pares de malhas aqui, 3 pares de malhas, né? Que forma 3 malhas formadas por pares dessas malhas internas. E a malha externa. Qualquer malha dessa daí considerada, qualquer uma das 7, eu vou ter um somatório de tensões igual a zero. Certo? Então, quando tem uma supermalha, o que o conceito da supermalha nos traz, né? É que eu vou, ao invés de considerar só essas malhas internas aqui, a malha A e a malha C, eu vou unir as duas e vou considerar essa bordinha dela aqui, né? Essa bordinha formada pela fonte de 100, pelo resistor de 3, o resistor de 2, a outra fonte de 50, o resistor de 4, o resistor de 6.
Então, eu vou fazer o somatório de tensões nessa malha aqui. 4 e 6, pronto. Estou considerando agora essa malha como minha super malha, certo? Sem o resistorzinho de 5 ohms, de 5 amperes ali no meio. Só que tem alguns elementos nessa malha, nessa super malha, né, que fazem fronteira com outra malha, como é o caso do 3 ohms e do 2 ohms. O 3 ohms e o 2 ohms fazem parte também da malha B, que passa a corrente de malha IB. Já o 6 ohms, o 4 ohms aqui, e as próprias fontes de tensão não fazem fronteira com outras malhas, né? O 6 ohms, por exemplo, só pertence à malha A, o 4 ohms só pertence à malha C, certo? A fonte de 100 ohms só a malha A, a fonte de 50 só a malha C, não está na fronteira. E aí, quando eu tenho um elemento de fronteira, como esse de 3 ohms, né, eu vou ter uma relação entre duas correntes de malha. A tensão aqui, o R vezes I, a corrente I, vai ter uma contribuição do IA e uma contribuição do IB. Só que, como escolhi todo mundo no sentido horário, né, o IA, quando passar aqui no resistor de 3, ele está vindo da polaridade mais para o menos. Está no sentido da queda de tensão. Já o IB não. O IB, quando está passando aqui, ele está no sentido contrário, menos, mais. Então, aqui a corrente, aqui eu estou somando a tensão, né? O resistor de 3 ohms, que no caso estou considerando uma queda de tensão, devido à polaridade escolhida. Quem está no sentido da queda é IA, então fica positivo IA aqui. E B está no sentido contrário, está no sentido de uma elevação. Por isso fica menos com menos, fica mais aqui. Aí eu tenho que colocar menos IB, porque eu estou considerando uma queda de tensão com esse menos aqui que eu defini, né, nessa resistência, é uma queda. E IB está no sentido contrário, está do menos para o mais, está numa elevação. Então IB fica negativo. O mesmo com 2 ohms aqui. 2, a tensão no resistor de 2 ohms, que foi considerada nessa polaridade aqui, mais menos, é uma queda de tensão, menos 2 vezes a corrente que passa no resistor de 2 ohms. E a corrente que passa no resistor de 2 ohms é uma relação entre as correntes IC e IB. Só que IC está no sentido de mais para menos, quando passa no 2 ohms, e IB está no sentido de menos para mais. Ele vem aqui girando, eu giro aqui, ó, passo do menos para o mais. A IB fica negativa aqui. Certo? Aí continuei aqui, menos 50, que aqui está do mais para o menos, né, no sentido horário. Aqui, menos 4, aí aqui fica fácil, né? Porque só passa IC mesmo, um resistor de 4 ohms. E menos 6 IA, um resistor de 6 ohms. Certo? Entendi, professor, obrigada. Ficou nesse padrão. Agora é só organizar para deixar nesse padrãozinho aqui, já para substituir na HP, e A vezes alguma coisa, e B vezes alguma coisa, C vezes alguma coisa, igual ao elemento independente. E A está multiplicando, está sendo multiplicado por quem aqui? Ó? Tem menos 3, aqui menos. Só menos 3. Ah, não, aqui menos 6, né? Menos 3 com menos 6, menos 9. E B está multiplicando aqui, ó, menos com menos mais, 3. Aqui menos com menos mais 2, 3 mais 2, 5. E C aqui, menos 2, menos 4, menos 6. Não foi isso? Foi. Igual a 100 menos 50, 50. Outro lado, menos 50. Pronto, tenho minha segunda equação. Falta só uma agora, que eu vou encontrar onde? Pela malha B. A malha B não tem nada a ver com supermalha. Então, a supermalha ela me dá duas equações. Uma da própria supermalha e outra da fonte, que está na fronteira entre duas correntes de malha. Certo? Então, já da supermalha, já encontrei as duas equações. Agora eu vou para as outras malhas, que não tem nada a ver com a supermalha, que no caso aqui só é a malha B. Então, lei de Kirchhoff das malhas em B. Então, lá em B eu tenho 3 resistências. Vou considerar a queda nas 3, no sentido de análise. Vou esquecer a polaridade que eu tinha considerado em outros momentos.
no sentido de andar. A corrente que vem no sentido horário aqui vem de mais para menos, mais para menos, mais para menos. E vou fazer o somatório das tensões desses três elementos. Então, é tudo queda, que é resistência, menos 3, deixa eu marcar um pouquinho, menos 3, a corrente em 3, IB está indo de mais para menos, IA está indo de menos para mais, menos 10 só tem IB mesmo, menos 2 tem IB e IC no sentido contrário, igual a zero. Aí, organizando aqui, IA multiplica 3 só, positivo, e B multiplicando aqui menos 3, menos 10 dá menos 13, menos 2 dá menos 15, e C, só aqui mesmo, 2 positivo. Não sobrou ninguém, pronto. Temos 3 equações com 3 incógnitas, certo? 3 equações e 3 incógnitas, só colocar na calculadora e já sair com o resultado. Vamos lá colocar. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, vamos lá aqui para colocar na calculadora, né? Primeiro, eu tenho que fazer aquela configuraçãozinha, toda vez que o emulador liga, ele tira essa aproximação aqui, né? Deixa eu botar o check aqui, pronto. E a gente vai lá no laranja 7, quarta opção, resolver sistemas lineares. Está no padrão, né? Matriz A, é uma matriz 3x3, nesse nosso caso, vezes as incógnitas, né? O que a gente vai procurar, que são as correntes A, B e C, e depois os elementos independentes. Então, vamos lá para a matriz A. Primeira equação vai ser essa equação primeira linha vai ser a equação da fonte de corrente de 5 amperes, que foi menos 1, 0 e 1. A segunda linha vai ser o somatório das tensões na supermalha, que foi menos 9, 5, menos 6. E a última linha vai ser o somatório das tensões na malha B, que foi 3, menos 15 e 2. Os elementos independentes, né, seguindo a sequência, foi 5, menos 50 e 0. Pronto. Venho aqui para descobrir as soluções, dou lá um solve, ficou pequeno, dou um enter, e apareceu aqui. A corrente de malha, deixa eu apagar aqui, IA ficou igual a 1,75 amperes e B ficou igual a 1,25 e C 675. Então, com essas grandezas aqui, a gente pode encontrar qualquer potência, pode encontrar qualquer
característica do circuito que a gente desejar. Eita. Voltou. Aqui eu posso encontrar, por exemplo, vamos ver se deu certo, né? A primeira coisa é ver se dá 5 amperes mesmo aqui, IC menos IA. IC 6,75 menos IA 1,75 dá 5 mesmo, né? Beleza. Aí, vamos descobrir aqui, por exemplo, a potência, né? As duas fontes estão gerando potência, ou tem uma gerando e uma consumindo. A gente sabe que as duas não podem consumir, né? Porque resistência consome. Alguém tem que gerar. O que vocês acham aí? As duas fontes estão gerando 100 volts e 50 volts estão gerando potência. Como é que a gente calcula essa potência, né, nas fontes de tensão? Na verdade, nas fontes de tensão e na fonte de corrente, né? De 5 amperes. Tem 3 fontes aí. Mas falando das fontes de tensão inicialmente, as duas estão gerando? Acho que 50 volts está consumindo. Isso, porque 50, ó, no sentido horário que IC está, ela entra no mais e sai no menos. 50 volts está consumindo. 100 volts está gerando, no sentido horário que IA está, entra no menos, sai no mais. Então, IA 100 volts está gerando 100 vezes 1,75, que dá uns 175 watts. 50 volts está consumindo, que é 50 vezes 6,75. Fazer a continha aí, sabe quantos watts tem. E 5 amperes, como é que vocês descobririam essa tensão, essa potência em 5 amperes, nessa fonte de corrente central? Como é que a gente faz essa potência aí em 5 amperes? Quando a gente olha e quer descobrir a potência numa fonte, é simples. Se for uma fonte de tensão, eu tenho que descobrir qual a corrente que passa por ela, para multiplicar V vezes I. Se for uma fonte de corrente, eu tenho que descobrir qual a tensão ela está submetida, para fazer V vezes I. É a única possibilidade que se tem, multiplicar a tensão vezes a corrente. Então, a gente fez isso nos 100 volts, nos 50 volts, né? Que foi mais simples, tem o IA e C aqui, para fazer o produto. Agora, com a fonte de corrente no meio aí de 5 amperes, tem que fazer o quê? Descobrir qual tensão ela está submetida. E para fazer isso, se eu conheço IA e B e C, eu vou atrás dessas malhas IA, que 5 amperes faz parte, né? Ou de A ou de C. E faço o somatório das tensões ou na malha A ou na malha C. Considerando aqui, por exemplo, essa polaridade, ó, mais menos V de 5 amperes, sendo bem incógnito. Então, no momento que eu descobrir quem é V de 5 amperes, é só multiplicar por 5 amperes. Né? Aí eu tenho a potência nessa fonte. Certo? Então, eu poderia fazer o somatório na malha C ou o somatório das tensões na malha A. Tanto faz. Considerando essa, vamos fazer na malha A aqui. Ó. Na malha A, eu vou ter aqui essa polaridade no sentido de queda de A. Então, e minha incógnita, né, que é V de 5 ohms. Então, indo aqui para a malha A, a lei de Kirchhoff das malhas em A, eu vou ter quem aqui? 100 volts está sendo uma elevação, menos 3 ohms, R vezes I, e o I vai ser quem? I de A, menos I de B. A tensão na fonte de corrente, né, que é uma queda nesse sentido, V de 5 amperes. E a tensão no resistor de 6, que é um 6. A tensão no resistor de 6, que é uma queda, menos 6 e A. Igual a zero. Pronto. Vou substituir agora IA e B. E C nem aparece. Fiquei aqui com mais 100, menos 3
IA menos IB, dá 0,5, né? Menos V de 5 amperes, menos 6 vezes 1,75, 6 vezes 1,75, deu 10,5. Está logo aqui. 1 a 0. E aqui eu vou ter que ver de 5 amperes. Vai ser quem aqui? Vai ser 100 menos 1,5 menos 10,5, que deu 88 volts. Pronto. Potência no resistor na fonte de 5 amperes é V vezes I, deu 88 vezes 5, que dá 440 watts gerados, né? Essa polaridade mesmo aí. Essa daí foi a potência na fonte de 5 amperes. Vamos ver lá no livro esse exemplo. A supermalha. Está aqui, ó, o exemplo da supermalha. E A, e B e C. Aí a supermalha, a gente desconsiderou temporariamente esse elemento, a fonte de corrente que estava entre a malha 1, a malha A e a malha C. Mesmo as correntes nos elementos permanecendo, né, nos elementos originais dessa malha. Por exemplo, a corrente que vai passar em 3 ohms é IA menos IB, a que vai passar em 6 ohms é só IA mesmo, em 2 ohms é IC menos IB, e só em 4 ohms é só IC mesmo. Aqui encontramos mesmos valores, né? IA, IB e C. Pronto, só foi isso mesmo. Potências, todas as grandezas que forem necessárias aqui, a gente consegue encontrar a partir desses valores, né, encontrados de A, de B e C. Potência nas fontes, tensões na fonte de 5 amperes, potência nas resistências, tensões em cada uma das resistências. Tudo isso daí pode ser encontrado a partir dessa relação, certo? Tem alguns exemplos aqui, esse aqui a gente fez, tem outro aqui. Quando coloca uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente dependente, né? Deixa eu ver aqui, alguém fez algum comentário. Matheus, pode falar, Matheus? Queria fazer uma pergunta nesse exemplo ainda. Por exemplo, olhando no quadro aqui, se a gente tivesse uma queda de tensão no meio, onde a fonte de corrente está, por exemplo, uma queda de tensão de 2 amperes, de uma resistência de 2 ohms, Sim, como é aí, que seria? se fosse uma resistência, ficaria naquele caso padrão, né? Não seria supermalha. Só vai ser supermalha quando na fronteira entre duas malhas eu tiver uma fonte de corrente. Mas, no caso, eu não sei se eu me expressei bem, no caso eu estou dizendo assim, eu tenho, por exemplo, uma resistência de 2 ohms, aí eu tenho a fonte de corrente e depois eu tenho outra resistência. Certo, aqui uma resistênciazinha aqui em cima, no caso, né? Por exemplo. Aí você teria as fontes de corrente do mesmo jeito, né? Teria supermalha da mesma forma e desconsideraria esse ramo central aqui na hora de fazer suas contas, certo? Mas você teria sim uma supermalha, porque teria uma fonte de corrente entre duas malhas. Então eu posso desconsiderar a resistência. Na hora de fazer essa análise somatória das tensões, desconsideraria a resistência, né? A malha Certo, obrigado. que contaria seria essa malha em volta aqui. E se só tivesse, ao invés dessa fonte aqui, uma resistência normal, faria daquela forma padrão que a gente viu, né? O somatório das tensões em A, em B, em C, e teria as suas 3 equações.
Ok? Ok. E aí uma pergunta interessante aqui, ó. Esse 4.8 é um capítulo ótimo, porque aqui ele faz o resumo do que vai ocorrer quando eu coloco um contra o outro, né? O método dos nós e o método das malhas. Quando eu tiver em aberto, o que é que vai me trazer mais vantagem? Aqui logo no começo ele já diz, né? A maior vantagem de ambos os métodos, né? Qual vai ser o mais vantajoso? Eu escolher o método das tensões ou o método das malhas, quando estiver em aberto. Vai ser aquele que tiver o menor número de equações possível. Às vezes vai ser o mesmo número de equações, 3 em um, 3 no outro. Às vezes vai ser um em um, duas no outro. Logicamente, se eu tiver uma equação só, uma equação de primeiro grau, ali você resolve só isolando, colocando para o outro lado e tal. É muito mais simples do que resolver por substituição, uma por duas, ou até um método mais complicado, quando for 3x3, 4x4, enfim, 4 equações, são 4 incógnitas. Então, vai aumentando o nível de dificuldade. Essa questão aqui, por exemplo, vamos ver qual é a mais, se tem alguma mais vantajosa e como seria o procedimento de realização dessas duas. Aqui ele pergunta o que mesmo? Determina a potência no resistor de 300 ohms. Então, quer saber qual é a potência desse resistor de 300 ohms? Olha aí para essa questão. Primeira coisa, pelo método das malhas, que a gente aprendeu agora, né? Tem algum caso especial aí, pessoal? Pelo método das malhas? Tem uma super malha com fonte. Não, pera. Tem algum? O que eu Com fonte olho para terciária. saber se eu tenho super malha ou aquele caso especial? Primeira coisa que eu olho é se tem fonte de corrente. Tem fonte de corrente aí, dependente ou não, né? Não tem fonte de corrente. Então não tem super malha, não tem aquela malha que eu já conheço, uma corrente. Não tem. Aqui, infelizmente, eu teria que fazer, ó, olha quantas equações ficaria de malha. 1, 2, 3, 4, 5 equações. São 5 malhas. Imagine você resolver um sisteminha com 5 equações. Na mão, assim, né? Poxa, aqui você não poder usar calculadora, né? Mas até na calculadora é chato. Você errar naquele momento lá de preencher os dados, vocês errarem em algum momento. Não é moleza. Preencher uma matriz 5x5 lá, tal. Errar um sinalzinho, acabou. Certo? E pelo método dos nós. Quantos nós principais eu tenho aqui? Nós essenciais, né? 4. Eu tenho aqui esse nó de baixo, que é um só. Aí aqui 1, 2, 3, que inclusive nesse daqui, então teria 3 equações, só que nessa daqui é um nó que está diretamente ligado. É um caso especial do método dos nós, né? Que está no mais da fonte e no menos a minha referência, meu 0 volt. Então aqui eu já não preciso fazer o somatório das tensões. É uma fonte dependente, eu não conheço ainda, né? Vai ficar em função aqui do I50 e delta, mas, de toda forma, eu não preciso fazer o somatório aqui. Você vai fazer só o somatório nessa daqui e nessa daqui. Na malha 1 e 2. Então, você vai ter duas equações e depois substituir aqui. O I delta é quem? Naquele procedimento que eu escrevi aqui, né? Substituir, quando aparecem fontes dependentes. Substituir a grandeza dependente por uma relação das incógnitas, né? Então, a grandeza dependente é I delta, onde aparecer aqui, ao invés de estar 50 I delta, nesse nó aqui, ele vai ser igual a quem? A tensão do lado mais aqui é mais, aqui é menos, né? Então, a tensão no lado mais, que é o V2, menos a tensão no lado menos, que é o V1, dividido por 300. Esse é o I delta. V2 menos V1, dividido por 300. Então, onde aparecer 50 e delta aqui, substitui por V2 menos V1 dividido por 300. E aí, você vai ter duas incógnitas com duas V1 e V2 só. É muito mais fácil resolver essa questão pelo método dos nós. Certo? Então, tá aqui, ó, pelo método das malhas. Ele tem que descobrir um IA, IB, IC, ID e E. 5 correntes de malha.
5 correntes de malha é muita corrente para se descobrir num sistema. E pelo método dos nós, aqui ele deve ter ido em algum lugar aqui na resolução, aqui só ficou, aqui ele até considerou um lugar estranho para referência, né? Colocou a referência aqui, nesse nó aqui, meio estranho, né? Não sei por que considerou aqui, mas ficou com 3 equações nesse caso, poderia ficar até com menos. Certo? Então é isso que a gente tem, pessoal. Dá para... Criou um supernó também, dificultou a questão aqui, vou ter considerado. Porque aqui eu fiquei com a minha referência aqui e a malha, a tensão, a fonte de tensão aqui, mesmo dependente, né? Está entre duas incógnitas, né? O V1 e o V2. Então, criou um supernó aqui. Mas daria para resolver do mesmo jeito, usando a referência lá embaixo, né? Até mais fácil. Certo? Então, quando eu deixar liberado, por exemplo, na avaliação, deixar lá, pessoal, escolham. Vocês têm total direito de escolha aí, onde vai ficar, qual método vocês vão utilizar, se é método das malhas ou método dos nós. Às vezes, tanto faz. Às vezes, vamos lá, as questões que a gente fez, né? Os exemplos que a gente fez. Nesse caso aqui, a gente teve 3 equações pelo método das malhas, né? Se fosse pelo método dos nós, quantos nós eu tenho aqui, pessoal? Deixa eu botar na tela aqui. Pelo método dos nós, eu teria aqui, ó, um nó, 2, 3, 4 nós. Então, eu vou colocar minha referência em algum desses pontos, certo? Vai escolher algum desses pontos, colocar aqui embaixo, por exemplo, meu 0 volt, e vou ficar com 3 nós agora, 3 incógnitas. Então, aqui daria o mesmo, não teria muita diferença por onde eu escolheria. Não tem nenhum caso especial, mesmo parecendo, você diz, não, professor, mas o mais aqui, ó, não está lá na... Mais ou menos tem uma resistência aqui no meio do caminho, né? Aqui do mesmo jeito. O mais está lá, mais ou menos tem uma resistência. Então, se aqui for 0, aqui não é 50. E aqui é 0, aqui não é 100. Porque tem essa resistência no meio do caminho, né? Então, eu vou ter V1, V2 e V3. Não vai mudar. Então, aqui tanto faz. Aqui, por exemplo, pelo método dos nós. Opa, aqui já mudou um pouquinho, né? Pelo método das malhas, a gente viu que aqui a gente tinha... Para a gente resolver essa daqui, deve estar no caderno de vocês. E 1, e 2, e 3 aqui, né? Pelo método das malhas. 3 equações, 3 incógnitas. Se fosse resolver pelo método dos nós, aqui eu teria um nó só, esse de baixo. Aqui eu teria o V1. E aqui eu teria o V2. Acabou-se. 2 equações, 2 incógnitas. Bem mais fácil. Se fosse liberado assim, escolha. Eu escolheria o método dos nós aqui. Eu escolheria as malhas. Eu teria mais trabalho. Eu faria só o somatório em 2 nós aqui. No nó 1 e no nó 2. E depois resolveria esse sisteminha. Com V1 e V2 só. Mas a prova vai ser liberada ou não? Como é? Na prova vai ser liberado ou não? Como é que eu faço, né? Para não... Porque às vezes eu libero, deixo liberado, teve avaliações que eu deixo. Pessoal, escolha, fica à vontade. 100% em todas as questões. Aí o pessoal só estuda um método. E mesmo o outro sendo mais fácil, acaba utilizando só o método dos nós. Não faz nenhuma pelo método. Algumas eu digo, resolva pelo método dos nós. Outras, resolva pelo método das malhas. Outras, faça do jeito que você preferir, justificando o que está fazendo aquilo. Entendeu? Então, vão ser 5 questões. Provavelmente, algumas vão ser definidas, o método que vocês têm que fazer, para ver se vocês aprenderam os 2 métodos, né? Se fizer pelo método contrário, não tem como aceitar. Não vou dizer, não. Eu queria que você fizesse análise, e aqui tem, se for pelo método dos nós, você vai encontrar uma super malha. Eu quero que você resolva a super malha. Eu quero isso, né? Para que você demonstre que você sabe resolver a super malha aqui.
Mesmo você sabendo resolver pelo método dos nós, o objetivo da questão é você demonstrar o seu conhecimento da supermalha. Então, por isso que eu coloco lá, resolva, algumas eu vou colocar, resolva pelo método dos nós. E aí, se resolver pelo método das malhas, eu não tenho como considerar, porque o objetivo é saber se você aprendeu, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, o supernó. Entendeu? Se resolver pelo método das malhas, vai resolver? Vai. Chegar nos mesmos resultados, se eu pedir a potência em um elemento, ou o que quer que seja, vai chegar no mesmo resultado. Mas, se for pedido num determinado método, você tem que ir naquele método, porque eu quero ver se você aprendeu aquilo, aquele procedimento que a gente passou aqui, que está no livro, né? Mas também se tiver em aberto, aí você escolhe. Você escolhe. Se não tiver exigindo nada, por exemplo, resolva por um método e justifique porque esse método é mais fácil. Aí também você tem que fazer a análise, né? Mas se não estiver dizendo nada, resolva. Mesmo tendo um número de equações maior, mas você se sentiu mais à vontade fazendo daquela forma, você pode fazer, entendeu? Ok? Bem, pessoal, então vai até supernova o assunto da avaliação. Depois a gente continua por esses outros pontos aqui da parte 2. Vai até supernova. Olha os exemplos. No livro tem muito exemplo. Tem. Esse aqui eu abro que é mais rápido, está em PDF, a edição 8. Mas olha os exemplos resolvidos do livro, das duas edições. Tem exemplos diferentes tal. Eu vou passar a listinha para vocês, certo? Do final do capítulo 4 aqui, no capítulo 4, com algumas questões que eu acho que vão ajudar muito na preparação. Mas essas questões resolvidas que têm resultados já. Pronto, essa daqui, ó. Essa daqui, o objetivo aqui é o quê? Decidir entre tensões dos nós e o método dos nós e o método das malhas. Essa daqui. O que é que vocês escolheriam aqui? Qual dos dois métodos? Se fosse o método dos nós, pessoal, quantas equações eu teria? Uma só. Uma equação. Com uma incógnita, uma equação de primeiro grau. Se fosse o método das malhas, quantas equações eu teria? 2. E eu teria uma super malha ainda, né? Uma fonte de corrente no meio. Eu teria que fazer o somatório dessa malha aqui, grande, e depois teria o IA e o IB aqui, ou I1 e 2, que vocês queiram chamar, com a fontezinha de corrente de 2 amperes no meio. Então, se ficar liberado, meu amigo, faço o somatório das correntes desse nozinho aqui, tem um V1 aí, tchau, acabou. É uma equação só com uma incógnita. Muito simples. Certo? E qualquer outra questão que for caindo, dá para fazer essa análise do mesmo jeito. Aqui, se fosse, vocês escolheriam qual e por quê? Se fosse o método das malhas, dos nós, quantos nós eu teria aí? Acho que 3. Não, eu teria 4 nós, né, mais 3 incógnitas, né? Um deles seria a minha referência. Vou escolher um dos 4 aqui como referência e vou ter 3 equações. Porque não tem nenhum caso especial aqui. Não tenho nenhum nó aqui essencial com fonte de tensão entre a referência e ele, não tem, e nenhum supernó. Então, seriam 3 equações mesmo. Se fosse o método das malhas, tem uma fonte de corrente que só está nessa malha aqui de cima. Então, essa corrente de malha já é conhecida. Falta só essas duas. Então, vou ter 2 equações só. Então, aqui eu escolheria o método das malhas. Com apenas 2 equações. Certo? Então, é isso, pessoal. Tentem resolver essas daqui. Tentem transformação de fontes não agora. E nossa primeira unidade é isso. Ok? Eu vou passar a listinha agora lá do site da biblioteca, lá do CIB, da edição 10 do livro.
para vocês fazerem questões a última que eu passei foi do método dos nós já, né? Então, só das malhas agora. Aí vocês reveem que vocês fizeram do método dos nós. E agora olham essas dos métodos das malhas, que é um pouco diferente, mas os conceitos são bem parecidos. Aqui até o passo a passo, né, para quem vou tentar de novo. Então, vou escolher aqui algumas, colocar lá no Ava para vocês fazerem o upload até o dia da prova. E façam. Aqui é um estímulo para que vocês tentem fazer, enfim, vão vendo, e se tiver alguma dúvida, manda no WhatsApp, manda um e-mail, manda alguma coisa que eu vou respondendo na medida do possível aqui, essas questões do capítulo 4. Ó, tem mais de 100 questões, né? Lógico que eu não vou... A gente não viu tudo ainda do capítulo 4, né? Tem muita coisa ainda para ver do capítulo 4 ainda. Mas dê uma olhadinha nessas questões. Eu vou selecionar aqui umas 8 boas questões. Tem coisa que a gente não vai ver também do capítulo 4, né? Só botando lá no iniciozinho do capítulo 4. Daqui, ó, desses subtópicos, né? Vou dar um zoom aqui. Desses subtópicos, a gente viu até o 4.8. Então, as questões até o 4.8 podem cair. A gente vai ver ainda o 4.9, o 4.10 não vamos ver, e o 4.13 vamos ver. Então, no início do próximo, só o 4.9 e o 4.13. Depois, né? Mas para a prova até o 4.8, certo? Até o 4.8, que é a extensão dos métodos, extensão do nó versus o método das malhas, vai ser cobrado. E lá nas questões, né, no finalzinho, você botar aqui, deixa eu botar no 5 e voltar. Ele sempre, antes da questão, antes de uma sessão de questão, ele informa qual o subtópico aqui, ó. As sessões 1 até tá, mas tem umas por sessão sendo aqui, a sessão 4.13, só vai cair até 4.8, esses daqui você não precisa nem olhar. Mas, enfim, olhou da sessão até 4.8, né? As questões podem ser cobradas. 4.10 não. 4.8, pronto. Até aqui, ó, até a 50 e pouco aqui, você vai ver, são questões que estão no escopo da avaliação. Mas aqui eu vou escolher algumas, né? Umas 8 aí, para vocês darem uma atenção especial, tentarem fazer, se tiver alguma dúvida, me procurar, enfim. Certo? Aqui tem esses 50, 50 e poucos, vou selecionar umas 8 para vocês me procurarem. Principalmente sobre a lei das malhas, né? E aquela mista lá que é escolha e justifique, né? Escolha. Que aí obriga você a ter uma noção do nível de dificuldade, da quantidade de equações que eu encontraria com os dois métodos e ter o senso crítico de escolher qual das duas seria a melhor. Ok? Ok, pessoal? Tranquilo? Então é isso. Eu vou colocar agora essa aula de hoje e a aula passada, que eu acho que eu só estou devendo essas duas, né? No AVA, para vocês reverem, revisarem, enfim. E essa listinha de 8 questõezinhas para quarta-feira de manhã, no caso. Sim, é outra coisa. Como é que vocês realizam
como é que vocês vão realizar essa prova. Acho que já fizeram, né, provas aqui, já vem fazendo nesses últimos semestres, onde o professor, eu vou colocar uma avaliação no AVA, vocês vão ter um tempo, aí vai ser mais exigente nesse caso, o tempo, né? Se for fora do tempo, aí eu geralmente eu coloco um tempo maior da prova, até no presencial mesmo, né? Eu tenho uma tolerância de 20 minutos. Aqui eu vou colocar meia hora de tolerância, porque eu vou pedir para vocês, vocês vão ter que depois realizar a prova à mão, não pode ser digitada, tem que ser um papelzinho mesmo, com o nome de vocês, a letrinha de vocês, individualmente, lógico, e que vocês escaneiem, né? Você pega um celular, o equipamento que tiver, né? Façam e botem em PDF, façam imagem, coloquem em PDF no AVA, certo? Tem que ser nesse procedimento aí para valer, dentro do tempo pré-determinado, pessoal. Então, se atentem, não confiem muito em internet, se pudesse antecipar ao máximo, antecipe, coloque logo uma versão, depois fique tentando a uma que ficou em dúvida, que acha que não está certo, mas já deixa uma versão feito o upload, porque toda vez que todo semestre tem algum problema, alguém tem algum problema, tal, e às vezes fica muito complicado a gente abrir as sessões para um e não abrir para o restante, né? Às vezes o colega foi lá, fez o que eu quero ou não, o tempo faz parte da avaliação. Então, sejam ágeis nesse sentido, por isso que eu peço para vocês fazerem tanto exercício, para chegar, já identificar o que é e já não parar para entender qual o método, já ter alguma coisa mais automatizada na memória, já viu a questão, já sabe para onde ir, resolver. Por isso que é tão importante fazer esses exercícios que eu venho propondo, certo? Então, o tempo vai ser esse, é 1h40 de aula, normal, né, que você já teria o tempo de avaliação, mais 30 minutos. Então, vai ser esse tempo, no caso, começando de 7h30, né, vai até às 9h40, certo? Até às 9h40, esse vai ser o período é isso mesmo, né? Que iria até 9h10, isso. 1h40, mais meia hora ali, até 9h40. Certo? Até 9h40. E faço o upload por lá, pelo AVA. O AVA estava com um probleminha, foi resolvido já. Estavam aceitando arquivos muito pequenos, até 2 MB, agora voltou aos 10 MB. Então, não vai ter problema nesse sentido. Se tiver algum problema muito grande, o AVA fora do ar, logicamente que isso daí a gente vai pensar em alguma coisa, até eu aceito por e-mail, mas por e-mail é uma complicação que fica lá às vezes vai para spam, às vezes não, enfim. Eu prefiro 100% pelo AVA, a não ser que haja algum problema. Eu vou estar nos primeiros minutos, vou tentar estar nos minutos finais também online, criar um link, esse mesmo link, né, das aulas da gente, vou tentar ficar disponível para algum problema que possivelmente ocorra. Mas é isso, ok? Tudo bem, então? Eu tenho uma pergunta em relação à lista, sabe? A lista. Essa lista ela vai ser em dupla, que nem a última, ou é individual? Em duplo. Todas as listas da gente são em duplo. Certo, obrigado. Professor, na hora da prova, Fala. os uploads das questões vão ser individuais ou vai ser um PDF para todas as questões para a prova toda? No primeiro semestre de aula online, eu tentei colocar um para cada avaliação. Isso demorou muito. Isso causou um problema grande com a turma. Eu vou fazer uma só, que fiz no semestre passado e foi menor, foi mais simples, né? Fazer o upload de uma questão, aliás, fazer o upload de uma vez só, né? Um PDF só e mandar. Aí vai ser um só. Faz de um arquivo só e manda. Então, mais rápido de fazer. Ok? Mas é isso. São 5 questões. Cada uma, acho que
Cada uma valendo 2 pontos mesmo, vou ver se tiver alguma mais fácil, alguma mais direta, mas geralmente cada uma valendo 2 pontos. E é isso, né? E só recapitulando o que a gente já disse no começo das aulas, a avaliação vai ser composta da AB1 como um todo, né? Por 20% da nota por esses trabalhos que a gente vem passando, 80% da nota pela avaliação e uma pontuação extra de 1 ponto pela presença, né? E na presença eu vou fazer uma proporcionalidade de quem veio todas vai ter esse ponto extra de cara, quem não veio nenhuma vai ter 0, quem veio metade vai ter a metade, e assim sucessivamente, né? Certo? Deixa eu fazer a chamada falando nisso, né? Já tinha esquecido aqui, para depois liberar vocês. Quando tu foi ao pronto, eu liguei, você não imaginou, porque já tem apoio. Águida Savina. Águida faltou. Ana Beatriz. Ana faltou. Opa, Ana tá aí. Beatriz Seixas. Aí. Clarice Ramos. Presente. Dênio Davidson. Presente. Gabriela Almeida. Presente. Igor dos Santos. Presente, professor. Jonathan Henrique. Lara Peixoto. Larissa Pamela. Ok. Larissa Vitória. Ok. Laura Maria. Presente. Ok. Lucas Lins. Presente. Ok. Luiz. Perdão. Lucas, já falei, mas Laine Leite. Laine Leite. Aí Lucas Lins está aí. Luiz Eduardo. Presente, professor. Ok. Maria Clara. Estou presente. Maria professor. Keliane. Clara. Presente, Maria Clara professor tá Maria presente. Keliane. Ok, mais 2. Mariana Aguiar. Aí. Matheus Emanuel. Matheus. O Matheus Henrique. Presente. Ok. Pedro Henrique. Presente. Ok. Ivalber José. Ok. Bem, pessoal, então é isso por hoje. Agradeço a presença de todos. Fiquem atentos aí, vou parar agora uns minutinhos. Daqui a pouquinho no AVA coloco a listinha, né, das questões. Lembrando, todas as questões, as listas são em dupla e da edição 10, né? Se fizer de outra edição, vai estar numa sequência diferente, não vai ser aquela que eu quero, não vai valer, logicamente. Certo? Então, sempre na edição 10. Então, por hoje era isso. Obrigado a todos e até quarta. Estudem para a prova. Tchau, tchau. Até, professor. Valeu.